A paz, irmãos, a paz, amigos, estamos iniciando mais um Louvor e Palavra, mais essa noite abençoada que podemos estar todos juntos, reunidos como a Santa Igreja de Cristo, mesmo você da sua casa, eu da minha casa, o Senhor nos dá a possibilidade de, no mesmo Espírito, louvarmos a Ele e ouvirmos a sua boa e perfeita palavra. Olha que graça, olha que maravilha que nós recebemos, olha que bênção recebemos, sobre nós nestas noites de quinta-feira. Cada um do seu lugar, cada um, a distância não é mais um impeditivo. Podemos todos adorar ao nosso Senhor. E hoje no Louvor e Palavra nós vamos responder uma dúvida. Vamos tirar uma dúvida de alguns irmãos. Uns acham que sim, outros acham que não, outros não sabem. É o seguinte, o que você acha? Já coloca a sua resposta no chat. Prepare seus dedinhos aí e coloca a resposta no chat. Nós precisamos ir à igreja para sermos cristãos e sermos salvos? Né? Eu posso me perguntar, eu preciso ir à igreja para ser cristão e ser salvo? Já prepara o seu dedinho e coloca a resposta. Sim, não, talvez. Pastor, nunca parei para pensar nisso, tenho minha dúvida. Então coloca a resposta no chat. Precisamos ou não precisamos? E aproveitando, você já está colocando a resposta no chat, aproveita, já deixa curtido esse Louvor e Palavra, já compartilha com seus amigos nos grupos, porque dessa forma você faz missões. Missões, pastor? Sim, você faz missões digitais. O YouTube, ele vai entender que esse é um bom programa e vai mandar para mais pessoas poderão tirar essa sua dúvida, se você precisa ir à igreja ou não, para ser cristão e para ser salvo, entendeu? Então aproveita e já faça a sua parte. E agora vamos efetivamente iniciar o nosso louvor e palavra. Vamos orar a Deus, vamos agradecer por este momento, agradecer por essa bênção nessa quinta-feira, estarmos juntos e podemos adorar ao nosso Deus, adorar ao nosso Senhor. Vamos todos orar. Deus Santo, estamos à sua presença, reunidos como sua santa igreja, mesmo que cada um do seu local, estamos em um mesmo espírito, Senhor, para te prestar o culto que é devido. Senhor, fale conosco por meio da sua palavra, receba, Senhor, todo o nosso louvor, receba toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Antes de respondermos essa questão, vamos louvar a Deus? Vamos louvar Shalom Adonai, louvaremos aqui essa música. Quem pediu foi o Samuel, meu filho Samuel. Inclusive você, coloca também no chat o louvor que você gosta, o louvor que você gosta de adorar, para a gente inserir aqui no Louvor e Palavra. E semanalmente a gente vai colocando na programação, vamos compartilhando os louvores, os hinos que os irmãos também gostam de cantar. Então coloca no chat o louvor ou o hino que você gosta, para nos próximos programas a gente colocar na pauta e todos louvarmos juntos. Mas agora vamos louvar Shalom Adonai. Vou chamar aqui a minha irmã Paula para nos ajudar. Louvemos.
Amém. Gosto muito deste cântico. Cântico antigo, os mais experientes já conhecem bem, né? Shalom Adonai, celebrai com júbilo ao Senhor. É dessa forma que devemos louvar a Deus, sempre com ânimo, sempre com alegria. Não importa se estamos todos reunidos na igreja física, ali no domingo, todos juntos, ou se estamos nos nossos lares. Vamos sempre celebrar a Deus, adorar com toda a gratidão. Mas, irmãos, precisamos ou não ir à igreja para sermos salvos, para sermos cristãos? O que você acha? Já colocou no chat, né? Nós temos falado, nós temos dado parte dessa resposta todos os domingos. Domingo sim, sábado, louvor e palavra, todas as programações da nossa igreja. Nós sempre fazemos esse comentário. Irmãos, a salvação, ela é pela graça do nosso Deus. Olha o comentário que o Jonathan Edwards, ele foi um teólogo, um missionário reformado. Ele coloca um comentário muito interessante. Ele fala assim: você não contribui em nada para a sua salvação, exceto com o pecado que a fez necessária. Vou repetir, inclusive quem leu, né, quem meditou se eu não me engano, foi na quarta-feira, no nossa meditação do meio-dia, nós falamos sobre isso também. Eu peguei essa meditação, inclusive essa frase do Edwards. Você não contribui em nada para a sua salvação, exceto com o pecado que a fez necessária. Então, irmãos, de forma objetiva, de forma clara, de forma taxativa, para não ter dúvida alguma, eu preciso ir à igreja para ser salvo? Não, não. Igreja, irmãos, não salva. Igreja não é o caminho, igreja não é a verdade, igreja não é a vida. Igreja não salva. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para ninguém se glorie. Ou seja, né, nós somos salvos pela graça de Deus, pela benevolência de Deus, pela misericórdia de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não é uma atitude nossa, não parte de nós a salvação. Eu quero ser salvo, eu serei salvo. Não, a salvação é para quem quer, é para quem Deus concede. É dom de Deus, dom é presente. A salvação é um presente de Deus e não é por obras. Você pode ir na igreja 365 dias, se você for pelos motivos errados, você não é salvo. Sendo que por alguma circunstância você pode estar impedido de ir até a igreja e você pode ter a salvação, caso Deus a conceda, caso você reconheça Jesus como único suficiente Salvador, caso você quebrante o seu coração e se arrependa dos seus pecados. Antes de você dar o dislike, antes de você já sair então do louvor e palavra, nossa, o que o pastor está falando, então quer dizer que agora não precisa ir para a igreja? Calma. Não é bem isso. Aliás, não é assim que funciona. A salvação é pela graça. Mas aqueles que recebem essa graça de Deus, eles congregam junto. Nós que recebemos a graça de Deus, nós congregamos juntos e nós queremos estar juntos. Aquele que é salvo e não quer estar reunido com a igreja de Cristo, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não faz muito sentido. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos louvar novamente. Vamos louvar o hino que meu pai e minha mãe pediram no último louvor e palavra. Que segurança sou de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Amém. Vamos louvar esse hino maravilhoso, esse hino lindo, realmente adorando ao Senhor com toda a alegria. Canta minha alma, que sua alma cante ao Senhor com a gratidão que brota lá do fundo do seu coração, porque você tem a salvação em Cristo Jesus. Louvemos todos.
Canta minha alma, canta ao Senhor, amém. Louvou com todo o seu coração, com toda a sua alegria. É dessa forma que nos apresentamos a Deus, com o coração aberto, com o coração ali alegre, porque nós temos o dom da vida, nós recebemos o dom da salvação. Vimos anteriormente que nós não precisamos ir à igreja para sermos cristãos e sermos salvos. Igreja não salva. Tem igreja que acha que é salvadora. Tem igreja não. Se não estiver em mim, tem denominação. Igreja minúscula, né? Igreja de homens. Não, se não estiver aqui, você não tem a salvação. É tomar o lugar de Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. Amém? Não caia nessa não. Você está numa igreja que fala que ela que salva, que ali é o caminho, ele está querendo tomar o lugar de Jesus Cristo. Não é uma igreja, é um anticristo. Porque uma igreja cristã sabe que só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida, só Jesus pode dar a salvação. Então, quer dizer, pastor, que eu posso tocar minha vida, não preciso ir para a igreja. Para que isso? Se Jesus, ele que me salva, eu não preciso ir para a igreja. Mas, irmãos, o verdadeiro cristão não deixa de congregar. Ah, pastor, sério? O verdadeiro cristão não deixa de congregar. Inclusive, tem uma ordem lá em Hebreus 10, 25, tem uma ordem muito clara sobre isso. Você já leu esse texto? Diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha o que o autor aqui aos Hebreus fala, não deixemos-nos de reunir como igreja. Nós precisamos sim nos reunir como igreja. Por quê? Porque ali na igreja, todos juntos, lado a lado, nosso espírito ele é aquecido, nosso espírito ele é trabalhado por Deus, nós somos resgatados, passamos semanas de tribulação, semanas difíceis, e depois ali juntos, ao recebermos a palavra que vem do altar de Deus, ao recebermos ali a comunhão com os irmãos, ao louvarmos todos juntos, nós somos restaurados. A nossa santificação ela é maximizada ali no culto ao nosso Deus. Nós adoramos ao nosso Deus ali como comunidade. Os irmãos sabem, tem uma velha frase, a brasa longe do fogo se apaga. O que é isso? Se já que eu sou salvo, eu não preciso ir até a igreja. Então você vai se afastando da igreja, vai se afastando da comunhão dos irmãos, você vai se afastando da família de Cristo. E ali você chega uma hora e fica desanimado, a sua fé esfria. Não, o cristão, que ele é realmente regenerado pela palavra, ele não só vai à igreja como ele quer estar na casa de Deus, como diz o salmista, um dia nos seus átrios, um dia na sua presença, vale mais do que 1000 dias. É muito importante nós estarmos na casa do nosso Deus. E a igreja aqui, irmãos, não é a instituição que o homem criou. A igreja aqui não são as paredes. A igreja é a junção de todos os irmãos. Todos juntos formamos a igreja de Cristo. Eu sozinho não sou igreja, irmão. Você sozinho não é igreja. Nós fazemos parte da igreja. A igreja ela é a composição, é a junção de todos nós. Onde Cristo é a cabeça, onde Cristo é quem comanda. Não existe um tijolinho fora da obra. O tijolo fora da obra não é uma casa, não é uma construção, é só um tijolo. E nós somos tijolos, onde juntos formamos a edificação que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela é tão importante que a palavra fala que Jesus ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Ele não vem buscar você, ele vem buscar todos nós que compomos a igreja de Cristo. Então pensa bem, você olha para um tijolo ali na rua, ali não é uma igreja, ali não é uma casa, aquilo não é uma edificação. Agora você vê uma casa edificada, você identifica. Ali é uma construção, e dentro dessa construção, ela é composta por vários tijolos. Eu sou um tijolo, você é outro tijolo, juntos formamos a Santa Igreja de Cristo. Como eu falei, não estamos falando aqui da igreja instituição humana, estamos falando do corpo de Cristo. Agora é óbvio,
nos reunimos fisicamente, cada tijolinho ali se reúne, e ali nós nos ajudamos, oramos uns pelos outros, nos fortalecemos, aprendemos a conviver uns com os outros, porque dentro da Igreja de Cristo não existe discriminação, existem pessoas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, a educação diferente, com atitudes diferentes. E dentro da Igreja de Cristo nós aprendemos a nos suportar uns aos outros, a convivermos juntos, a respeitarmos uns aos outros. Ali no momento do culto, nós recebemos a palavra de Deus que vem ao nosso coração e nos santifica e nos limpa. Então não há como nós sermos salvos, nós sermos redimidos e nós não termos a vontade de congregarmos, irmãos. É similar ao sermos salvos e redimidos e nós não queremos ouvir a palavra, nós não queremos orar a Deus. Não existe isso. Se você não quer louvar, se você não quer orar, se você não quer meditar na palavra, assim, sinto muito, você não é regenerado. Você pode gostar de ouvir alguma coisa, uma coisa ou outra. Você pode gostar do louvor, vou pro louvorzão. Mas o crente regenerado, ele anseia pela palavra de Deus. E qual o lugar onde você pode receber a palavra na maior plenitude que não seja na igreja, reunidos com seus irmãos? Como eu disse, se tudo isso não faz sentido, por obediência você deve ir à igreja. Não deixemos de reunirmos como igreja. Como, já é costume de alguns. Lá no passado, o apóstolo Paulo já tinha essa questão. Ele escreve porque já acontecia lá. Alguns já falavam, como hoje, os famosos desigrejados. Quem salva é Cristo. Não precisa estar na igreja. Desigrejado não é salvo. Pastor, está julgando? Não estou julgando. É verdadeiro. Um desigrejado que não quer estar com a igreja, que não quer estar com Cristo. O desigrejado é o tijolinho que está andando solto por aí. Eu na minha casa eu faço a minha oração. Na minha casa eu medito aí na palavra. Não. Inclusive, Deus institui os líderes, os pastores, para cuidar, para tratar da sua alma, cuidar da sua vida, espiritualmente falando, óbvio, para te orientar. Se não fosse necessário você ter um líder, você ter um pastor, Deus não teria instituído. Deus falaria o seguinte: cada um fica na sua casa, não esqueça de orar, não esqueça de meditar na minha palavra, cada um faça a sua parte e está tudo certo. Mas não foi isso, não é isso que a palavra nos orienta. A palavra nos orienta a convivermos como igreja de Cristo. Inclusive na igreja primitiva, irmãos, era tamanha a comunhão entre os irmãos que eles faziam tudo juntos. Eles doavam, vendiam os terrenos, e revertiam tudo para a obra de Deus e conviviam todos juntos, como um só corpo. E é dessa forma que nós devemos fazer. Hoje estamos aqui, num culto online. Nós estamos meditando na palavra, estamos louvando ao nosso Deus. Mas ele não é igual a estarmos juntos mesmo ali presencialmente, louvando todos juntos, com a banda, com a orquestra, com as apresentações, o louvor que o nosso Deus merece. O louvor em palavra, ele serve sim para alimentar a nossa alma, no íntimo do nosso coração, no nosso lar. Nós meditamos, louvamos, sim, Deus fala conosco, mas o ímpeto, a força, todo o poder acontece quando estamos reunidos como igreja de Cristo. A brasa ali fica forte quando estamos mexendo no carvão e colocamos o carvãozinho ali no meio do fogo, ele já fica vermelho, fica aceso, e é dessa forma que nós devemos viver, dessa forma que nós devemos estar em comunhão com os nossos irmãos. Se você é um desses desigrejados que não vê valor em estar com seus irmãos, repense, ore a Deus, peça perdão a Deus e obedeça a palavra. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Amém? Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos realmente meditar profundamente na palavra. Vamos aprender a conviver em comunhão. A comunhão da Santa Igreja de Cristo. Cristo é a cabeça e nós estamos sendo santificados e preparados para que Cristo venha e nos leve. Amém? Neste momento, vamos louvar a Deus. Tua graça me basta. Nas noites mais sombrias,
na escuridão da alma, a tua graça me basta. Só Cristo basta para nós, irmãos. Conforme pregamos no domingo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque nós temos o mais importante, que é a graça, o amor de Deus derramado sobre nós. Então, neste momento, vamos louvar. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma,
Amém. Nós já vimos então que a salvação é dom de Deus, é presente de Deus. Então eu preciso ir à igreja para ser cristão e para ser salvo? Não, a salvação é Cristo, é por meio de Cristo. Deus nos dá graciosamente. Por outro lado, o cristão, ele deve sim estar na igreja. Vimos o texto de Hebreus, onde tem uma ordenança que nós devemos nos reunir como igreja, onde nós vimos que precisamos estar juntos para que a nossa brasa, a nossa fé não esfrie, onde nós vimos que ali é o lugar onde nós podemos ser pastoreados e orientados pelos líderes, e tudo isso foi instituído pelo próprio Deus. Isso não é pensamento humano. A Bíblia orienta dessa forma. E tem mais um ponto: devemos guardar o dia do Senhor. E isso mesmo, isso mesmo. Lá no Antigo Testamento, olha o que diz Êxodo 20, versículos 9 e versículos 10. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem dos estrangeiros que moram em tuas cidades. Uma ordenança do Senhor no Antigo Testamento. Olha, vocês trabalham, né? No 7º dia vocês vão descansar, não é para fazer nada. Esse dia é dedicado ao Senhor. Você vai falar, pastor, mas isso daí é lá no Antigo Testamento. Tanto é que nós nem seguimos o sábado, nós descansamos no domingo. Então isso passou, Jesus veio, acabou, não precisamos dedicar mais nenhum dia ao Senhor. Correto? Não, errado. Está errado. O Antigo Testamento, ele era uma sombra do que iria vir, uma sombra do Novo Testamento. Inclusive, esse é um dos motivos que nós não guardamos o sábado. Nós guardamos o domingo. Com a ressurreição de Jesus Cristo no primeiro dia da semana, no domingo, a partir do Novo Testamento, esse dia passou a ser dedicado ao Senhor. Então, os judeus no Antigo Testamento guardavam o sábado, respeitando a Torá. A partir do momento que a ressurreição de Cristo, os judeus cristãos, os convertidos, começaram a guardar o domingo, que onde estava celebrando a ressurreição. Olha lá, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Tem alguns outros textos, inclusive, que mostram o povo se reunindo aos domingos. Então, celebrando aí a ressurreição de Cristo. Antigo Testamento, a sombra do que veio, né? Novo Testamento, Jesus Cristo, ele vem com a vida, ele ressuscita, né? E o povo começa, e nós começamos a celebrar a ressurreição do nosso Senhor. E aí então, ali nós, né, dedicamos esse dia ao Senhor. Então, no domingo não é dia da gente ficar pensando em outras coisas. É o dia que nós separamos para o nosso Deus. É um dia que nós reservamos para o nosso Senhor. É um dia assim que nós devemos santificar. E por um lado, o sábado ele era uma representação do descanso. Né? No domingo nós celebramos a ressurreição de Cristo, respeitando a ordem de Deus, de descansarmos e guardarmos um dia para nos dedicarmos a Ele. E não é verdade, irmãos? Segunda a sábado, não, hoje a maioria trabalha aos sábados também. Segunda a sábado, a nossa vida nos consome. Mal temos tempo para chegarmos e sentarmos e participarmos do louvor e palavra, por exemplo, na quinta-feira. Trabalhamos muito. A nossa comunhão com Deus, ela não é o que deveria ser. Aliás, é longe do que deveria ser. Estamos cuidando dos nossos afazeres. Mas no domingo, dia santo, nós separamos. Não, esse dia eu vou deixar para celebrar, para dedicar ao meu Senhor. Vou descansar dos afazeres da semana e vou dedicar ao meu Deus. Então, no domingo, irmãos, o nosso pensamento tem que ser um domingo de dedicação. Um domingo de adoração, um domingo de louvor, um domingo onde nós vamos estar juntos com os nossos irmãos, todos reunidos como a sua santa igreja, para louvar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eu preciso ir à igreja para ser cristão, ser salvo? Não. Mas o cristão verdadeiro, ele vai à igreja. O cristão verdadeiro, ele congrega.
O cristão verdadeiro, ele tem a sua fé ali aumentada ouvindo a palavra de Deus, principalmente a palavra que é pregada ali ao vivo, né? Ao vivo durante os cultos. O cristão verdadeiro, ele sente a chama arder quando ele está louvando, quando ele está recebendo a palavra, o Espírito agir. O cristão verdadeiro, ele obedece a palavra que manda que nós convivamos em comunhão com os nossos irmãos. Como que eu vou viver em comunhão com meu irmão se eu estou longe? E o cristão verdadeiro, ele obedece à lei do Senhor. Ele separa o domingo para santificar a Deus, para adorar a Deus. Ele separa o domingo para celebrar a ressurreição de Cristo. Ele separa o domingo onde ele esquece de todas as dificuldades aí, os afazeres da semana e utiliza o domingo para estar lá de corpo e alma, de forma completa ao nosso Deus, sem com que outras coisas o atrapalhem a mente. Se você não faz dessa forma, comece a fazer. Se você não tem esse pensamento, comece a ter esse pensamento, porque é dessa forma que nós devemos seguir a Deus. Quem está falando? Pastor Luciano? Não, quem está falando é a palavra do nosso Deus. Os irmãos viram aqui que nós colocamos a resposta a essa questão baseada na Bíblia. Não há o que nós achamos, ao que a Bíblia nos fala. Amém? Para encerrar, vamos louvar como descrever esse grande amor que Deus derramou por nós. Vamos louvar com todo o nosso coração. Como descrever, como explicar
Amém. É de coração. Que tenha sido todo louvor de coração a Deus, realmente. É de coração. Que tenha sido uma dedicação com toda a sua alegria. E que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Que tenha muito claro por que você vai à igreja. Que a igreja não salva, mas ela é sim essencial para a sua vida cristã. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque estamos na sua presença. Senhor, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e complete a palavra no coração dos nossos irmãos, ó Pai. Que aquilo que nós não conseguimos expressar, que o Santo Espírito expresse na vida de cada irmão que participa aqui conosco, ó Pai. Em nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando então esse louvor e palavra. Vamos rapidamente para os avisos. Mulheres, sábado teremos a programação, né, das Mulheres Maravilhosas, 17 horas. Domingo nós teremos o nosso culto, 17h25. Já estudamos aqui agora, né? Domingo, dia do Senhor. Separe para adorar ao Senhor. Fica preocupado em fazer compra, arrumar carro, em fazer feira, em resolver outras questões, não. Domingo, dia santo, dia dedicado ao Senhor, onde celebramos a ressurreição do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, todo mundo na Igreja Missão Presbiteriana, domingo 17h25, pronto, com o coração alegre para adorar ao nosso Deus. Agora, no mês de julho, nós não estamos com a nossa escola bíblica dominical. Logo em agosto nós voltaremos. E não se esqueça, irmãos, olha só, não posso esquecer disso. Conectadinhos, último sábado, a partir das 14 horas, lá na nossa Igreja Missão Presbiteriana. Você não sabe onde fica? Dá uma olhada nas nossas redes sociais, porque tem aí o endereço. E mesmo nos encartes, nas propagandas do Conectadinhos, tem o endereço. As crianças a partir de 3 anos de idade, vai ser a partir das 14 horas do último sábado. Então vamos convidar todas as crianças para conhecer o maravilhoso amor do nosso Deus. Amém? Fiquemos todos com a santa paz. Shalom.